O caminho até aqui tem sido árduo, repleto de dificuldades causadas por um vírus altamente democrático que a todos assola sem exceção. É na forma como se combate este vírus que está a chave para garantirmos a proteção e salvaguarda da nossa população. O que temos assistido, nomeadamente em Portugal continental, é o reflexo de um governo que não planeou nem antecipou a terceira vaga da pandemia e teve que encerrar o país há já quase 60 dias, cujas consequências são dramáticas. E o que hoje vemos com a elaboração do plano de desconfinamento é uma autêntica campanha de desinformação dos próprios membros do Governo, onde, ainda ontem, o Ministro da Economia afirmou que há condições para fazer alguma coisa antes da Páscoa. Fazer o quê? E que ritmo é que uma decisão que ainda não está tomada e fechada? Não se pode criar a incerteza, a dúvida na população. É mais um episódio de constante zigue-zague em que o governo liderado por António Costa tem atuado. Esperemos que hoje seja tudo esclarecido e como é que será efetivamente desconfinado o país. Governo esse que secundarizou a pandemia e prova disso é a forma ligeira e leviana com que lidou desde o início com os constrangimentos criados por este vírus, pouco investindo na prevenção do Covid-19. A principal arma é a prevenção. Foi negligenciada. E Portugal é o terceiro país da zona euro que apresenta o impacto orçamental mais reduzido, conforme demonstram os dados do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional. Ou seja, Portugal, entre os 19 países da zona euro, é uma das nações com orçamento mais reduzido no combate à pandemia, o que se reflete negativamente nas medidas tomadas para fazer face à crise sanitária e económica e social. Fica claro, através destes dados, que o Governo da República não respondeu à altura da gravidade da situação que vivemos, defraudando as legítimas expectativas dos portugueses. Aliada à falta de planeamento, à falta de organização, à falta de afetação de recursos humanos e após o 12º estado de emergência, só nos resta a imunidade de grupo. Só nos resta fazer o bom uso de um instrumento fundamental de saúde pública de controle da pandemia, que é a vacinação. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a vacinação contra a Covid-19 trouxe-nos um horizonte de esperança e representa para todos nós a possibilidade de regressarmos a uma vida que se quer mais segura, mais saudável e mais responsável. Por outro lado, quanto mais pessoas estiverem vacinadas, pelo menos é aquilo que os cientistas dizem, menor a probabilidade de se desenvolverem novas variantes. Para isso, cada cidadão deve aderir, assim que chegar a sua vez, a este ato voluntário de ser vacinado e só assim podemos alcançar a imunidade da população madeirense que tanto desejamos. Reconhecemos que o número de vacinas é limitado pela escassez. Uma escassez à qual a nossa região é alheia, uma vez que compete ao Estado português distribuir essas mesmas vacinas. O que compete à região é o planeamento, a elaboração e aplicação do plano de vacinação. Aquilo que se verifica na nossa região é que a vacinação respeita tudo e todos. Para o efeito, foram criadas todas as condições logísticas para armazenamento e distribuição das vacinas, através de uma rede fria com equipamentos próprios para o efeito. Por muito que custe àqueles que não querem ouvir, por muito que custe, que é uma ação com sucesso na nossa região. Montamos de uma forma célere e eficaz uma operação de vacinação que alocou os recursos de saúde em todos os concelhos da região, garantindo que todos os cidadãos dos mais diferentes municípios estão em pé de igualdade. Igualmente importante é um ponto fulcral de toda a tramitação e a forma absolutamente transparente de todo o processo, incluindo os critérios para ser vacinado, que se encontram no Plano Regional de Vacinação contra a Covid, transparente
Transparente porque semanalmente são comunicados todos os dados referentes à vacinação de uma forma clara. Transparente porque possuímos um site disponível em 14 línguas, conjunto de informações disponíveis referentes à vacinação que visam esclarecer a população. Transparente porque foi criada uma plataforma para utentes que não são seguidos no Serviço Regional de Saúde, onde poderão se inscrever para efetivar para levar a sua vacinação. E transparente porque ainda existe uma linha telefónica especializada no esclarecimento das dúvidas sobre a vacinação contra Covid. E ainda, como aqui já referi, está disponível a tal linha telefónica. Na região não se verificam atropelos, ninguém passou à frente de ninguém. Na região não se desperdiçam, nem se desperdiçaram vacinas. Ao contrário daquilo que se passou a nível nacional, existe um plano que está a ser cumprido, pensado antecipadamente para assegurar que este delicado processo decorra sem sobressaltos. Vacinamos, em primeiro lugar, os profissionais de saúde, os utentes e funcionários das estruturas residenciais, dos nossos lares, incluindo os que estão no Centro de Inclusão Social. Vacinamos os que estão nas redes de cuidados continuados, de apoio domiciliário e os demais agentes que estão na linha da frente no combate à Covid. E hoje podemos dizer, e que aquilo que aconteceu ainda ontem, já temos os nossos idosos das estruturas residenciais com a segunda dose da vacina que foi administrada e temos assim imunidade nos idosos que estão internados. Fomos pioneiros na vacinação porque fomos os primeiros a vacinar estudantes de medicina e de enfermagem que se encontram em estágio no Cesarano. Os agentes de proteção civil, nomeadamente os bombeiros, as forças de segurança, onde aqui se inclui já há algum tempo não só a PCP, a GNR, a Polícia Judiciária e demais serviços críticos. Sendo que fomos também os pioneiros a vacinar os profissionais que trabalham nos resíduos sólidos, tendo começado na Ilha do Porto Santo esta mesma vacinação e ainda mesmo esta semana, mais de 300 pessoas que trabalham nestes serviços críticos também estão a ser vacinados. Fomos pioneiros ao vacinar os utentes entre os 50 e os 65 anos, com patologias associadas. E aquilo que pretendemos é, na pausa da Páscoa, vacinar o pessoal docente e não docente. Protegemos a sociedade como um todo, com rigor assinalável. Não se perderam vacinas, não se extraviaram doses e criamos, inclusive, listas de suplentes que garantam que estamos preparados para qualquer imprevisto. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, de forma consistente, com o trabalho da Comissão Regional de Coordenação para a Vacinação contra a Covid e também fruto do trabalho de cerca de 200 profissionais que estão afeitos a este processo, a vacinação na região decorre a todo o gás. Continuamos a vacinar a população mais vulnerável e temos orgulho da forma como salvaguardamos os mais frágeis. Isto significa que desde 31 de dezembro de 2020 até ao dia de ontem, já ultrapassamos aquilo que estava estimado. Estava estimado chegar até ao final do ano, do mês de março, com 30 mil pessoas vacinadas. Mas ontem já atingimos esse número, já foram vacinadas à volta de 30 mil pessoas. Rigor, transparência e consistência. Tem sido este o nosso mote do nosso plano de vacinação, supervisionado pela Comissão Regional, criada especificamente para o efeito e que tem demonstrado estar à altura deste enorme desafio. Importa agora que este processo não sofra interrupções, importa que nos sejam fornecidas mais vacinas para podermos manter a inoculação dos madeirenses e ponto-santenses, de forma a alcançar aquilo que se pretende, como o resto do país, ter cerca de 70% da população vacinada até ao final do verão. O que se espera é que este processo de vacinação não seja colocado em causa. Esperamos todos que o Governo da República cumpra com a obrigação de fazer chegar à região, como aqui tem acontecido, as vacinas necessárias para que possamos, no futuro próximo, alcançar a tão almejada imunidade de grupo e traçar o caminho da recuperação socioeconómica. Garantir mais doses para acelerar a vacinação e é o passo essencial para salvar vidas. Muito obrigada.